como eu estava a dizer, estes movimentos são usados pelos poderes tenebrosos, invadiram a terra. Ouçam, tragam uma alerta geral para todos nós, homens, mulheres, senhores e senhoras, senhores presidentes, senhores governantes, homens e mulheres, meninos e meninas, povos de todas as nações. Nós estamos num conflito. Este rumores de guerras e rumores de guerras que eu trago até si, estou a falar de conflito. Neste mundo não teremos paz. Já vimos que desde o início não houve paz. Há vários conflitos. Conflitos interiores, o homem não tem paz. Há conflitos interiores, conflitos sangrentos, derramar de sangue na terra. Os homens não se entendem. As nações não se entendem. Há um sofrimento. De onde vêm estas guerras? Qual é a origem? Vou desvendar para si esses portais. Os poderes do inferno invadiram a terra. Este é o tempo das trevas. É o tempo do mundo secular. É o tempo da ascensão do anticristo. Brevemente irá ser anunciado o anticristo. Este quadro profético que estamos a viver, da Rússia ter subido contra a Ucrânia, é um quadro profético que está-se a desvendar para nós. Dos poderes tenebrosos estão a tomar conta da terra. Das últimas grandes batalhas espirituais. Dos últimos grandes conflitos. O apóstolo Paulo diz aos crentes para fazerem algo. Eu vou já passar aqui. Estava a ler sobre estas obras que estão na terra. Obras tenebrosas, em termos morais. Mas tem necessidade de começar a falar para si de guerras, de conflitos. O apóstolo Paulo emprega uma linguagem bélica. Vou transportar, estava a falar dos portais que se abriram. Há portais. Há uma dimensão acima da nossa dimensão. Uma dimensão espiritual das trevas que está a inundar a terra. Eu quero mostrar para si grandes combates, grandes guerras. Qual a origem deste conflito da Rússia? Onde é que ela se originou? Vamos ver onde se originou estas guerras. Qual a sua origem? Quero trazer numa suma, de uma forma resumida. Vou buscar aqui, vou socorrer-me aqui da Bíblia Online para trazer até si estes conflitos. O apóstolo Paulo utiliza uma linguagem bélica para nós compreendermos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Segundo a Coríntios, capítulo 10. Falava isto aos amados a Corinto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia, diz, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele utiliza uma linguagem bélica. Fala de destruição de fortalezas. Fala da guerra, de baluartes. De uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O mundo secular se levantou contra Deus. O mundo secular, pelos seus valores, está a fazer guerra a Deus. Os seus valores morais que eu falava. Guerras. O apóstolo Paulo diz que as obras da carne são manifestas. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, iras, pelejas, guerras, dissensões, heresias, partidos, facções, prostituição, violência. E todas, ele fala aqui uma infinidade de uma lista tenebrosa daquilo que os homens praticam, daquilo que a terra está cheia. Eles abandonaram. Mas diz ele, o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, justiça, temperança. Contra estas coisas não há lei que aguente. E era por isso que Deus está a chamar a humanidade, que nós devíamos viver a lei do amor de Deus. Jesus veio trazer uma mensagem, um tratado de paz. Os homens reagiram com violência e mataram-no. Um conflito aqui que demonstra, por trás dos homens há forças tenebrosas. Vamos ver isto desvendar, venha comigo, viaje comigo nestes mistérios que iremos desvendar através da palavra de Deus, que eu trago até si, destes portais que se abrem, que têm acesso à terra. E então há portais na dimensão espiritual que se abrem, que têm influência sobre esta terra.
E aí estamos a acontecer. Porque é que estas guerras súbitas? Acabamos uma pandemia, quando não estamos a tentar dominar a fera, a Rússia se levanta numa guerra assombrosa, devastadora. E a angústia dos homens voltou novamente a subir exponencialmente. A insegurança instalou-se, o pânico instalou-se. Como no início de 2019, quando a pandemia se instalou no mundo, quando ela veio de uma forma abrupta, sem aviso. Como nós estamos a ver aqui. Então vamos desvendar estes mistérios. Porque é a razão das guerras, onde se iniciaram as guerras. Há portais, como eu estava a dizer. Então estas obras denunciam. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo utiliza em Efésios, diz o seguinte, Efésios 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele novamente volta a empregar uma linguagem bélica. Utiliza termos naturais para evidenciar algo numa dimensão que nós não vemos, acima dos nossos olhos. Ele mesmo disse, querem ver comigo? Aquilo que o olho não viu e o ouvido dos homens não subiu, ao coração dos homens não subiu. Quero ver a primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 12, ele diz assim. Diz assim, mas como está escrito, capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola dos Coríntios, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas e nas profundezas de Deus. Por qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode compreendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. E ninguém é discernido. Então vejam, como o apóstolo Paulo fala aqui, as coisas que o olho não viu, a dimensão invisível. Ele fala sobre isso. E há uma dimensão invisível, uma dimensão espiritual que nós não conhecemos, desconhecemos. E a palavra de Deus nos revela. Ele traz-nos aqui. Então Efésios fala, quer ver Efésios? Diz que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Utilizando uma linguagem bélica. Revestivos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os ases inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E agora eu vejo que ele diz qual? Esta equipagem bélica. Utilizando aqui termos naturais e espirituais, ele mostra-nos aqui que há situações sobrenaturais, que há situações acima daquilo que o nosso olho vê, e que são uma realidade, um facto, há uma dimensão acima da nossa dimensão. Chama a nossa atenção para nós despertarmos para isto. Ele utiliza aqui uma linguagem bélica. Vamos ver Efésios, que fala um pouco sobre estes conflitos, esta batalha. Ele diz assim, no demais, irmãos meus, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus, vejam a equipagem, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Pois agora diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra poderes superiores, chamado aqui potestades, poderes supremos. É o significado da realidade de potestades. Contra grande poder que exerce domínio, força, autoridade com influência. Principado diz que é um território governado por um príncipe ou princesa, governador.
contra os príncipes das trevas do século. Príncipe, filho da família reinante. Aqui representa famílias importantes. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui as hostes significa inimigo, adversário. E ele utiliza esta linguagem para nos desvendar que há influência. Vejam que depois ele diz aqui, hostes inimigo, mas ele antes diz que principado é potestade. Ele começa por dizer, é contra poderes supremos, pessoas com grande poder, que exercem domínio, influência e autoridades. E estes poderes tenebrosos eles têm representantes nas altas esferas da política, nos supremos, nos tribunais, nos senados, grandes governantes, grandes organismos mundiais que governam o mundo. Eles estão presentes, as forças das trevas estão em força. E o mundo está todo junto. Lembram-se que grandes governantes das grandes nações e potências dizem que são reptilianos. E a palavra reptilianos vem de répteis. E são a réptil que a palavra de Deus fala, serpente. Estão ligados a poderes tenebrosos. Uma influência. Eles dizem também que são alienígenas, que consultam alienígenas do outro mundo. Esses alienígenas são poderes tenebrosos. Esses ovnis da ufologia, que fala sobre ovnis, também revelam poderes tenebrosos. As pessoas estão a ser enganadas por esses poderes tenebrosos. Então, uma dimensão por trás destas guerras, destes conflitos. É isto que eu quero trazer até si. Venha comigo nos desvendar destes mistérios, destes conflitos. 1 Pedro, o apóstolo Paulo, também diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora vamos ver quem está por trás destes cenários de guerra. Quer vir comigo? Vamos até... vamos ver várias passagens que revelam aqui passagens, combates. Vamos ver sobre combate. Olha que Apocalipse diz, 12. Apocalipse 12, vamos ver onde se originou estes combates. Estas batalhas que o mundo vive. Porque é que o mundo está em constante guerra e em conflito? Porque é que nós estamos em conflito uns com os outros? Porque é que não nos entendemos? Vamos ver qual a origem desses conflitos. Diz, Apocalipse 12 diz, venha comigo nos desvendar estes mistérios que eu trago para si. E houve batalha no céu. E Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Como assim? Houve batalha no céu? Sim, no céu. No céu, num lugar pacífico, num lugar de harmonia. Sim, num lugar de harmonia. Pela primeira vez houve divisão, pela primeira vez houve dor. Pela primeira vez houve conflito. Porquê? A palavra de Deus traz-nos esse cenário, revela-nos o que é que aconteceu nos céus. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E foi precipitado o quê? O grande dragão. Repara bem, a antiga serpente, chamada o diabo, da palavra grega diabolos, blasfemador. Satanás, da palavra grega adversário, que engana a todo mundo. A antiga serpente, ele foi precipitado onde? Na terra. Ouça, presta atenção. E os seus anjos foram lançados com ele. Houve um cenário de guerra nos céus. Vamos ver porque é que houve esta guerra. Como ela se originou, qual foi a causa. Vamos ver causa e efeito e a sua origem. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Aqui a palavra diabolos, ele era acusador, enganador. A palavra diabos, acusador, enganador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até à morte. Vejam, falam de conflito. Eles o venceram, guerra, conflito. Sangue do Cordeiro, a igreja, o sangue do Cordeiro. A igreja tem o nome de Jesus. A igreja precisa revestir-se da armadura de Deus. E do testemunho, seu testemunho, qual é o testemunho? O testemunho da ressurreição, o testemunho de Cristo, o testemunho da palavra. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E estas guerras que nós estamos a ver representam uma ira tenebrosa sobre os homens. O diabo está a juntar as nações e os homens,
está a convencer os homens, nossas nações, nossos presidentes, prestem atenção a isto, para um conflito mundial, um conflito final de uma destruição devastadora da humanidade. Se não fosse a misericórdia de Deus e a mão poderosa da intervenção de Deus, Deus intervindo neste planeta, este planeta já não existia. Deus é que Ele derrama a sua justiça para que salvaguardar os inocentes, a sua igreja, o povo de Israel, nação escolhida. Estamos a falar da guerra da Rússia que subiu no dia 24 de fevereiro contra a Ucrânia, nesta investida de guerra. Estamos a falar desta guerra súbita, como ela surgiu, porque é que ela existe. Lemos também sobre como ela se originou. Qual é a intenção daquele rei em subir? Quem é Gog? Quem é Magog? Quem é Meseque? Quem é Tubal? Quem é esta nação? Quem é este povo? Suas origens? Qual a sua intenção? Primeira fase da guerra. Como ela se irá prolongar numa guerra fatal, brutal, única, que os povos se reunirão em Megido, no Armagedon, a última guerra, a última grande batalha. Todo este cenário foi criado da geopolítica. O xadrez está montado, as peças estão a ser jogadas, as últimas cartadas, as últimas guerras, o último cenário. E este ser está com fúria e está a convencer as nações. Vejo que há várias ideologias, uma nova ideologia em termos de leis está a surgir. Vejam, está tudo a mudar. E no panorâmica parece que a pandemia veio facilitar o ambiente próprio para estes acontecimentos. Um sistema mundial será levantado ditatorial, controlar os homens. Temos a tecnologia com chips, com outras coisas modernas que irão controlar o homem. Os homens irão ser totalmente controlados. Homens, fronteiras e bens serão controlados. E irá exercer-se um domínio. E no meio desta angústia, no meio desta guerra, vai ser criada uma crise, vai ser agudizada a crise financeira, económica, do mundo, financeira. Porquê? Porque ela veio obrigar a criar uma única moeda digital. A moeda física vai deixar de existir. Está criado um cenário. A tecnologia vai começar a controlar a humanidade. Este cerco sanitário veio preparar isso, preparar as mentalidades para isso. Para as pessoas aceitarem esse controle. O que é que vai acontecer depois a seguir? Várias coisas vão acontecer no meio desta angústia. As nações vai ser necessário, porque é uma angústia global, uma crise global, uma pandemia global, uma economia global. Vai ser necessário um governante global. No meio desse contexto e deste habitat, deste ambiente, vai ser nomeado um homem fenomenal. Há 4 anos para o cargo de anticristo. O homem de Belial, o homem de perversão, que aparentemente ele vai enganar todo mundo. Porque ele parece uma ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. O homem mais perverso, o homem mais iníquo irá ser levantado, presta atenção, no meio deste cenário. Está prestes para ser manifesto. Em Israel, todo o povo e os rabinos estão a clamar pelo Messias, diz que vai se manifestar brevemente. Então Israel fez os acordos abraânicos com as nações inimigas à sua volta, os povos inimigos. Fez alianças, tratados. Foi recebido nos Emirados com honras de Estado. Tocaram o hino em Israel. Várias nações têm tocado o hino ali. Turquia, etc. E povos que não se podem ver e agora são amigos. Está criado um cenário para um Messias. E esse Messias que Israel está a clamar, pensando que é o verdadeiro Messias, não será o verdadeiro Messias. Quando Israel descobrir que esse não é o verdadeiro Messias, então ele quebrará os pactos da aliança. Diz Daniel que depois de Israel fazer os acordos abraânicos, irá o anticristo, vai surgir neste panorama em termos políticos, em termos económicos, em termos de angústia, de um clamor e unanimidade da humanidade. No meio dos mares vai surgir um anticristo. Este homem de Belial, mar significa povos, vai surgir. E então a besta que subiu do mar, algo de grande, algo de tremendo. Mar, nações, povos. A besta que subiu da terra. Então, quando fala de besta, fala de algo de grande. Os seus chifres falam de autoridade.
Fala de influência, poderes tenebrosos estão por trás. Rege as nações. A palavra de Deus diz que a grande prostituta que se assenta sobre as nações, fala sobre os chifres da grande prostituta, diz que são povos, reis e nações e línguas. Então uma influência, o espírito do anticristo reina no mundo. E nós estamos a ver este cenário todo. Bom, desviei-me um bocado, vamos voltar aqui. Diz que eles vão vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho não amaram as suas vidas até à morte. Diz: alegrai-vos, pois, aos céus, e vós que neles habitais, mas aos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quando o grão viu isto que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Que fala de uma perseguição, está a falar de uma forma, uma alegoria, está a falar de uma forma simbólica, mas nós entendemos. Foi quando Jesus nasceu. Foi quando há novos começos. Houve uma tentativa de abortar, de destruir o plano de Deus. Quando houve a matança do rei Herodes sobre as crianças, aquela ordenança para matar as crianças, creio em inferior a 5 anos ou 6 anos, era para atingir Jesus. Jesus fugiu para o Egito, até que Herodes morreu. Depois retornou, seus pais o levaram, seus pais biológicos. Aliás, seu pai adotivo, que era José, mãe biológica, porque Jesus não teve pais. Jesus foi a descendência do poder do Espírito Santo, que veio sobre Maria, e ela concebeu e teve Jesus. Então vemos aqui que há muitas coisas simbólicas. Então diz que a mulher, foi dada à mulher asas como águia, uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, e ela foi sustentada por um tempo e tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar a mulher. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Vejam, foi fazer guerra. É aquilo que eu queria ler. E os guardavam os mandamentos de Deus, e tem os testemunhos de Jesus Cristo. Amados irmãos, servos de Deus, amados ouvintes, estamos numa guerra, num conflito. Vou trazer até assim uma súmula como começou este conflito, onde se originou. Vamos até lá. Guerra, conflitos. Venha comigo talvez até Isaías. Ezequiel 28. Venha comigo até Ezequiel 28 e Isaías 14. Vamos a Isaías 14, vamos ver. Lembre-se que nós acabamos de sair do Apocalipse 7, que dizia que houve batalha, e batalhava Miguel e os seus anjos, batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, foram precipitados na terra. A grande serpente, aliás, vamos ler aqui novamente em Apocalipse 12, diz que foi precipitado na terra o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Veja o que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Como é que começou? Como é que foi introduzido? Como é que ele foi precipitado da terra? E porquê que ele foi precipitado da terra? Vamos ver. Então vamos aqui, onde eu ia dizer Ezequiel, Isaías 14, aliás, diz assim: já foi derrubada, aliás, verso 12 de Isaías 14, como caíste do céu, ó Lúcifer, anjo de luz, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que habilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: e subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte, subirei sobre as alturas de nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo abismo. Vejam que este era um anjo de luz, que caiu do céu, que foi cortada por terra, que debilitava as nações. Vejam, está a falar deste anjo, e em terra debilitava as nações, que regia as nações. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 9, diz que o mundo, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso eu disse que há um portal paralelo a este portal, uma dimensão espiritual que tem influência sobre esta terra. E à medida que os homens buscam e almejam o bem, buscam Deus e a sua justiça, há uma influência sobre o homem. E a bênção de Deus vem sobre a terra. E há paz. Quando os homens se desviam de Deus e buscam um mundo secular, um mundo materialista, e se desviam dos seus valores morais, vem esta serpente, vem este diabo, vem este enganador,
e começa a dominar sobre o mundo. O Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, que o ladrão não vem senão roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vemos aqui dois reinos, dois mundos opostos, conflito entre o bem e o mal. Então vemos aqui, vamos ver, diz 14 para vocês perceberem. Agora vamos até Ezequiel 28, para nós percebermos um bocado mais, vamos dar-lhe uma súmula. Quem é este anjo? Quem é este diabo? Porquê é que ele caiu do céu? Porquê é que ele está aqui na terra? Porquê é que ele está tão feroz? Vamos ver. Vamos ver Ezequiel 28, diz assim logo no início. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Veja, o príncipe de Tiro. Um principado, um homem. Assim diz o Senhor Deus: porquanto no teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes o teu coração, como se for o coração de Deus. Veja, vemos características deste mesmo anjo que lemos, deste mesmo Lúcifer, que lemos em Isaías 14, que lemos em Apocalipse 12. Vemos características neste principado, neste homem, que reina num local físico, rei de Tiro, príncipe de Tiro, que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. A norte de Israel, Tiro e Sidom, eis que tu és mais sábio que Daniel, vejam. E ele tinha um intento, se elevou o seu coração, como lemos em Isaías, de querer ser Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel. Vejam, um ser supremo, um ser de inteligência superior. Aqui revelando um ser mais sábio que o homem. Já que Daniel era ungido de Deus. Mas mesmo assim diz que ele era mais sábio. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. Aqui revela também um ser que tem conhecimento profundo, mais que Daniel até. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevou-se o teu coração por causa das tuas riquezas.